Pronto, pode começar. Vamos dar início a essa aula de sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre Samuel. Só que Samuel é um personagem que requer um pouquinho mais de tempo, então eu optei em separar ele para 2 aulas aqui, porque tem mais coisas para falar dele e a gente vai separar em etapas aqui. Vamos ter uma palavra de oração e depois a gente começa essa aula. Oremos. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós chegamos em Tua presença nesse momento, Pai, para pedir que nos abençoe, para pedir, Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar nos conduzindo a fazer da forma que agrada ao Senhor e que nós possamos falar unicamente da Tua palavra. Abençoe todos os que estão participando, os que vão entrar ainda, que o Senhor possa estar me abençoando e que nós possamos aproveitar esse momento para aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de Samuel. Pode falar. Deu umas travadas no seu som, só para avisar, tá? É típico de quando tá fazendo algum download, alguma atualização, ou se tiver algum computador aberto que não esteja usando, quiser desligar também. Só para dar um toque, mas tá bom. Só deu umas falhadinhas assim, e aí se tiver alguma coisa assim, algum download, aí seria bom dar uma... Ok. Posso continuar? Sim, pode. Vamos lá então. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar sobre Samuel. Samuel, ele teve um papel muito importante na época de Israel, acredito que para a Bíblia e para nós. Ele foi profeta e juiz em Israel. Nós vamos dividir o estudo de Samuel em 2 etapas. Nós vamos falar de uma introdução, o nascimento e ele falando com Deus. E depois a segunda parte, nós vamos mostrar já ele trabalhando com os reis, no caso, o primeiro rei escolhido não por Deus, mas o segundo rei, Davi, né? Saul e depois Davi, escolhido por Deus, Saul pelo povo e Davi por Deus. Na época do nascimento de Samuel, o culto que o povo de Israel prestava ou centrava-se encontrava-se em Siló, na região de Efraim. Interessante que lá em Josué, capítulo 18:1, fala isso, né? E eles ficavam mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. As multidões iam a Siló para adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Quando a gente pensa em multidão, povo de Deus, a gente tem que lembrar do tabernáculo, que tinha a arca, aí do lado, depois do Santo dos Santos, a parte de fora do tabernáculo ali, aquele acampamento, tinha os utensílios, o candelabro de ouro batido, né, pesava 34 quilos mais ou menos, os de 7 braços, tinha aquela mesa dos pães da proposição, enfim, aqueles móveis, aquelas coisas que ficavam num pátio, né, aquela mesa onde era oferecido os sacrifícios a Deus, né, e o lugar que subia o aroma para Deus, para entrar no Santo dos Santos. Interessante que, como nós estamos estudando a época dos juízes, quando nós lembramos desse livro de Juízes, tem que sempre lembrar as altas e baixas do povo. Quando o povo estava andando com o Senhor, Deus estava com eles, eles eram protegidos. Levantou-se um profeta. Quando esse juiz morria, o povo caía de novo em descrédito e depois Deus permitia que os inimigos assolassem o povo e aí eles clamavam a Deus de novo e Deus mandava um outro libertador. Nós já vimos Josué, nós já vimos Gideão, nós já vimos Sansão, que foi na aula passada, e hoje nós vamos ver o Samuel. Não dá para estudar todos os personagens, mas fica aí o desafio para a gente ler em casa todos os personagens até chegar nesse aqui e depois continuar. Nessa época do profeta Samuel, Eli era o sumo sacerdote no santuário de Siló. Além de sumo sacerdote, ele também, nessa época, ele estava exercendo a função de juiz. Ele ficou por 40 anos. Esse se encontra em 1 Samuel 4:18. A nação de Israel estava
passando por um momento de muitas investidas dos inimigos. Lembra que os piores inimigos do povo de Deus na aula passada, com Sansão, eram os filisteus. Aqui nós estamos vendo os filisteus também. Então eles estão investindo cada vez mais contra o povo de Deus. E lembra disso, morreu um juiz bom, ou morreu alguém mandado por Deus, o que acontece? O povo caía de novo. Parece que é uma tendência do ser humano, esquecer-se muito rápido das coisas boas, começar a cair em descrédito e depois cair em pecado. Era isso que acontecia com o povo. Então nós temos nessa época esse Eli aqui, o sumo sacerdote, e ele tem 2 filhos. Tem o Eli e ele tem o Hofni e o Finéias, que são os filhos dele. Esses jovens aqui, esses filhos de Eli, eles não são bons sacerdotes. Eles fazem muitas coisas erradas, eles transgridem as coisas, comem e fazem coisas erradas dentro desse trabalho que eles têm aqui como sacerdotes. Em meio a essa confusão religiosa, surge esse homem aqui, o Samuel. Samuel, ele é um dos últimos, ele é o último dos juízes. E ele também vai ter a função agora como profeta, né? Ele tem algumas coisas interessantes a vida de Samuel. Samuel é uma pessoa que, quando a gente começa a ver as características dele, ele é um homem íntegro, ele, desde pequeno, ele levava uma vida fiel ao Senhor, ele era obediente, ele era muito devoto ao Deus Altíssimo. Lembra que o Senhor fala com ele. Ele era uma pessoa muito próxima de Deus. A sua atuação em Israel foi muito decisiva e muito especial, pois ele que faz aquela transição entre o período dos juízes e a época de reis, né? Ele é o último dos juízes e agora ele vai ser profeta. E uma coisa, ele faz a transição. Então está saindo da época dos juízes e agora vai entrar 2 reis, que é o Saul e o Davi. Como eu falei anteriormente, uns 2 minutinhos atrás, tem que lembrar que Saul é uma escolha do povo. O povo está querendo um homem forte, um homem que conduza eles, que leve eles, e eles procuram em Saul, por ser alto, por ser forte, por ser, sabe? Olham a aparência, não olham para dentro da pessoa, o coração. E lembra que Deus sempre olha o coração. E nós temos Davi, né? O jovem Davi, um pastor de ovelhas, íntegro, bom, fiel, cuidava bem das suas ovelhas e era um bom jovem. Lembra dos salmos de Davi, cantado ainda quando ele era jovem, né? Agora, uma coisa interessante. Samuel, ele era um homem muito piedoso, ele tinha um bom discernimento espiritual e ele dedicou a vida dele à realização dos propósitos de Deus para com o bem de Israel. Eu quero fazer 2 aplicações antes da gente começar já efetivamente no texto, que eu fiz isso, eu fui fazendo tempos aqui e algumas aplicações. Vamos copiar esse homem aqui, vamos copiar o jeito dele trabalhar, o jeito dele se mostrar, falar e tomar decisões. Ele era um homem bem movido pelo Espírito de Deus, que nós possamos ser assim. Agora vamos lá, vamos começar então as subdivisões aqui. Vamos falar do comecinho, vamos lá para a leitura de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Olha só, então nós vamos dividir em algumas leituras aí. Do capítulo 1, do 1 ao 8, o Marcelo ele está com o texto aí, ele pode colocar, mas se vocês quiserem acompanhar, eu sempre trabalho com a revista e atualizada. Vamos lá. Houve um homem de Ramadém Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Tuf, o efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Num dia em que Eucana oferecia os seus sacrifícios, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril.
A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o mar. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então vamos lá. Começando a primeira parte aqui da leitura, para a gente entender um pouquinho, as Escrituras Sagradas narram a história de Samuel, né? Eu acho interessante que, quando a gente pensa em Samuel, me vem à cabeça a Ana. A Ana, assim como a mãe de Sansão e muitas outras mulheres que nós vimos na Bíblia, no Novo Testamento, a mãe de João Batista, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o que entendemos aqui? Entendemos que já é uma providência de Deus, porque uma mulher não pode ter filhos, essa concebe a esse menino aqui, e um profeta e juiz, e a pedido, né? Eu acho interessante que Deus permite que ela tenha esse rapaz aqui, o Samuel, mas porque ela pede ao Senhor. E olha que interessante. O pai de Samuel chamava-se Eucana. E segundo a genealogia, vamos falar agora da família, né, para a gente entender um pouquinho quem são os pais de Samuel. Porque é um outro ponto a se tirar, nós vamos fazer essas aplicações depois. Filho bom, a gente começa a ver que os pais tiveram uma influência muito boa na vida de Samuel. O pai se chamava Eucana e, segundo a genealogia, ele era levita da família de Coate, da casa de Izar. 1 Crônicas 6, 1, 2 e o 33, 38, dá para a gente entender um pouquinho essa divisão aqui. Lembra que entre os levitas, só os descendentes de Arão que podem ser sacerdotes e servir num templo. Porque os levitas têm várias divisões. E a divisão da família dele aqui, o Coate, não é de um sacerdote para atuar dentro do sacerdócio, ali dentro do templo. Eucana viveu em Ramá. Se vocês quiserem conferir, está lá em capítulo 1, versículo 19, e depois capítulo 2, versículo 11. Ramá era uma região muito montanhosa de Efraim. Por isso que ele era chamado de Efraimita, né? Como eles não receberam terras, heranças, né? Então eles receberam cidades. Aí as cidades eram para todos os levitas, né? Então, os levitas receberam por herança cidades. Eles não receberam herança, mas cidades. Avançando um pouquinho mais aqui, se vocês quiserem conferir essa parte aí, da parte geográfica, encontra-se em Josué, capítulo 21, 5 e 1 Crônicas 1, 6, 66. Eucana, ele era casado com 2 mulheres. Era permitido na época, tá? Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15. Vamos olhar lá, porque essa parte aqui é interessante, a gente dá uma conferida. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Capítulo 21, do 15 até o 17. Do 15 ao 17. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar os seus filhos, aquilo que possuir não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Eu acho interessante que ele não deixa herança aqui para o filho da Diana, né? Mas nem precisa, porque ele vai se tornar um homem muito importante, um profeta, né? Mas a gente vê que tem algumas concessões aqui. E no caso dele, foi por concessão. O nome de uma era Ana, não tinha filhos, né? Ela era estéril. E a outra era Penina. Ela tinha filhos e filhas. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, o 4 e o 5. Continuando aqui, a Bíblia fala que ele era um homem devotado a Deus, ele era um homem com compromisso com o Senhor, porque de ano em ano ele ia nessas visitas
ao santuário, né? A oferecer sacrifícios, né? E o interessante é que ele oferecia pela esposa dele, a Penina, mas a Bíblia fala que por Ana ele dava porções dobradas. Ele fazia de uma forma muito querida por ela. Agora, interessante, né? Os problemas aqui. Por ela ser estéril e não ter filhos, uma mulher nessa época sofria muito, porque era o prazer dela, era uma forma de ser bem vista e de ter algumas primazias e principalmente dar filhos, né? Ela chorava muito, ela ficava muito triste e o que acontece? A outra mulher, a Penina, ano a ano, começava a escarnecer, começava a zombar dela, começava a fazer isso com ela. E o marido procurou consolar ela. Então a gente vê que ela era estéril, mas ela era uma mulher muito amada pelo esposo, pelo Eucana. Agora, a partir do capítulo 1, versículo 9, a gente vai ver aqui, para mim, essa parte aqui é um dos pontos mais que mexem comigo no Velho Testamento. A forma como essa mulher conversa com Deus. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? Me vem à cabeça o texto de Tiago, quando ele fala que a gente pede, mas a gente pede mal. Nós temos que começar a entender que quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, tem que ser do fundo do nosso coração. E quando nós estamos em grupo, não adianta todos pedirem a mesma coisa, Deus já escutou. Então fica até um toque aqui, e um toque com carinho, tá? Nós vamos pedir sobre os médicos, sobre os nossos irmãos que trabalham em hospital, então já pediu. Outro faz outro pedido. Deus já sabe que foi feito aquele pedido. Às vezes nós não sabemos conversar com Deus. Nós não sabemos pedir as coisas para Deus. E a forma como Deus se agrada é quando a gente pede com o coração aberto, com a mente aberta. Marcelo, Raul, tá chegando legal o áudio ou tá cortando? Tá chegando legal. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou amudantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu quero parar aqui porque eu dividi, como eu falei, em tópicos aqui. A oração de Ana. Eu acho interessante o jeito como ela conversa com o Senhor. Apesar que na revista e atualizada ele começa aqui, que quando ela começa a orar, ela está com amargurada, mas não é com o Senhor. A gente sempre tem que lembrar de uma coisa, ela é um ser humano. Apesar da Bíblia falar aqui na revista atualizada, amargurada de alma, mas em seguida a gente está vendo aqui que é a tristeza que ela tem pelo que ela tem ouvido e as afrontas. Não é com o Senhor. Porque o jeito como ela fala com o Senhor aqui é um jeito muito respeitador. Ela fala: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Então lembra desse amargura aqui como uma coisa dentro do coração dela de tristeza. Está preso, sabe? A pessoa está machucada por dentro. Mais tarde, ela ora ao Senhor, mas eu acho interessante que a oração dela foi acompanhada de choro. E toda vez que a gente chora, é porque nós estamos mais emocionados, ou nós estamos mais mexidos, ou nós estamos mais humildes. A Bíblia fala que ela orou e chorou abundantemente. Não foi um choro qualquer. Foi aquele choro que você não consegue conter as lágrimas. Que às vezes não dá nem para você enxugar de tantas lágrimas que derrama. E olha que interessante. Ela fala assim, ó. Ela falou: Senhor, me dá um filho. Mas eu acho interessante que o voto dela aqui é um voto porque ela quer um filho. Mas esse filho não vai ser só dela. Vai ser do Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. Ele fica com o Senhor de novo.
Será que nós temos feito esses votos das nossas vidas? Senhor, me dá conhecimento para que eu volte esse conhecimento para o povo do Senhor. Senhor, me dá condição financeira para que eu volte essa condição financeira para o trabalho do reino do Senhor. A Bíblia mesmo fala que o Senhor não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é Deus, Ele fez tudo. Mas o interessante é, nós podemos pedir as coisas para o Senhor, mas essas coisas têm que voltar para o Senhor. Tudo que a gente tem pertence ao Senhor. Tudo que nós somos é do Senhor. E olha o que ela fala aqui. Se o Senhor me der um filho, assim que ele tiver desmamado, ou ele já tiver não precisando mais daqueles cuidados de uma criancinha, eu vou trazer ele e vou dar para o Senhor. E aí ele vai ficar se dedicando todos os dias da sua vida com o Senhor. E ela faz uma promessa que eu acho interessante, que é aquele voto de Nazireu. Lembra que Sansão também tinha? De não cortar o cabelo, né? De não passar navalha. 1 Samuel 1:11, ele está falando, deixando bem claro aqui. Então, olha que interessante, meus irmãos. O jeito como ela fala com o Senhor é um jeito humilde. Não é arrogante, não é prepotente, não é grossa, mas ela conversa com o Senhor de uma forma respeitadora. E ela fala aqui, ó, e da tua serva não te esqueceres e te deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Me dá um filho, Senhor, e eu volto ele para o Senhor. Sabe, meus irmãos, quem não tem filhos, pode começar a pensar nesse voto que ela fez aqui. Clamar ao Senhor para que o Senhor o ajude as irmãs a conduzir bem os seus filhos e dar de volta ao Senhor. Nem os filhos que foi dado para as nossas esposas são nossos, tem que ser do Senhor. Aliás, nós temos que ser do Senhor. Avançando um pouquinho mais aqui, vamos começar agora a leitura de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 14. Olha que interessante. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe saía voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Sabe uma coisa interessante para lembrar desse homem aqui, do Eli? O Eli ele não está sendo um bom sacerdote de Deus. Ele faz vista grossa para as coisas erradas que os filhos fazem dentro do templo, como sacerdotes. Ele está fraquejando muito, ele não consegue conduzir os próprios filhos. E uma coisa interessante, meus irmãos, a Bíblia fala de discernimento espiritual. Discernimento espiritual a gente só vai adquirir se nós começarmos a ler a Bíblia com bastante frequência, mas com muita frequência mesmo. Nós estamos vivendo um momento aí que quem não aproveitar, não sei mais o que fazer não. Nós temos muito tempo. Esses dias me perguntaram quantos capítulos dá para ler por dia. Eu falei, olha, se você for ler em uma velocidade que você consiga ver, escutar a sua própria voz e lento, dá para ler mais de 20 capítulos por dia. Nós temos tempo hoje. Sabe o que eu fico imaginando? Não é uma resposta de Deus? Quantos já falaram que não tinham tempo para estudar? Quantos já falaram que não tinha tempo para ler, para meditar? É o que nós mais temos agora, é tempo. Será que nós estamos aproveitando esse tempo? Irmãos, eu deixo a pergunta, será que nós estamos entendendo que esse momento não pode. É para que nós... pode ser cor igual. É um dos dois. Será que esse momento não é para a gente entender que chegou a hora de crescer? E olha só que interessante. Então, o sacerdote chega, fala que ela está embriagada, e ela fala, não estou não, de forma nenhuma. Olha que interessante. Ele acusou ela de bêbada. Faltou um pouco de discernimento dele aqui. Faltou um pouco de paciência em observar. Eu acho interessante que é um dos princípios do servo de Deus. É ser um bom observador. É ser calma, é ter bastante calma e é observar. E ela fala, não, eu não estou bêbada, não. Eu não estou... Versículo 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu,
Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela está orando, ela está ali derramando a sua oração perante o Senhor. Aí no versículo 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Vocês conseguem imaginar, irmãos, como essa mulher vem sofrendo? Ela estava falando com o Senhor aqui e ela estava com bastante ansiedade, excesso de ansiedade e aflição. Ou seja, coração puro, coração bom. Ela está abrindo o coração dela para Eli aqui. Fala, olha, o sacerdote, me desculpa, mas eu não estou bêbada. Eu estou aqui insistindo, eu estou aflita, tenho falado com bastante insistência, ansiedade. Versículo 17. Então lhes respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. A oração tem essa capacidade mesmo, de mudar o nosso estado, de mudar a situação em que nós nos encontramos. Que nós possamos ser homens e mulheres de mais oração. Que nós possamos estar sempre procurando o Senhor. Agora, coisa interessante, meus irmãos. Tiago fala que a gente às vezes não consegue as coisas, porque a gente ora e pede, mas a gente pede de forma errada. A gente pede às vezes para o nosso próprio deleite. Ela não. Ela pediu aqui um filho, mas ela falou, se o Senhor me der um filho, eu volto esse filho para o Senhor. A Bíblia fala que ela voltou ao seu país, ficou grávida e teve um filho, a quem seus pais chamaram de Samuel. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? Avançando um pouquinho mais aqui, tem que entender aqui, tem um capítulo da Bíblia que eu queria passar para vocês. Ana, para cumprir o seu voto, ela falou que ia dar o filho quando tivesse desmamado, né? Aquela idade que já não precisa do cuidado constante da mãe. A Bíblia dá uma informação aqui que talvez seja com a idade de até 3 anos. Segundo Crônicas, capítulo 31, 16. Se os irmãos quiserem conferir lá depois, tá? Segundo Crônicas 31, 16. Quando ela fala que ia dar o menino para Deus assim que ele não estivesse mais sobre o cuidado, sobre a amamentação, sobre os cuidados de uma criança pequena ainda. Né? Aí o que acontece? Ela voltou para a terra dela, ela ficou grávida, ela teve o filho e ela voltou para devolver essa criança ao Senhor. Vamos ler o capítulo 1, versículo 19. Capítulo 19. Capítulo 1, versículo 19 e o 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Agora, interessante, vamos ver fazer um comentário em cima desse ponto aqui. Ela teve esse menino, vamos falar um pouquinho de Samuel. O próprio nome Samuel, ela já fala aqui, do Senhor o pedi. Tem aquela intenção de que é do Senhor, é para o Senhor. E o interessante é que é isso que ele vai fazer mesmo. Ele vai ser do Senhor. E ele vai fazer as coisas para o Senhor. Para o Senhor. Então, olha que interessante. Teve essa criança e falou, eu vou devolver para o Senhor. Versículo 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o meu menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Versículo 22. Vocês marcaram essa frase aqui? Eu vou levar o menino, quando ele estiver desmamado, e eu vou apresentar perante o Senhor,
e para lá ficar para sempre. Sabe uma coisa interessante? Lembra de Moisés, quando nós estudamos sobre a vida de Moisés? Moisés, ele era um bebê, Faraó estava mandando matar todas as crianças para que chegasse até Moisés. A mãe de Moisés acreditou na providência de Deus, colocou Moisés naquele cestinho de junco, naquele cestinho de calafetado, colocou em um rio, a irmã de Moisés ficou acompanhando ele até aquele cestinho chegar em uma princesa. E quando ela pega aquela criança, ela fala, poxa, é uma criança, e com certeza ele estava com fome. A irmã dele apareceu, a Miriam, e falou, olha, ele precisa de leite. Eu conheço alguém que pode dar leite para ele. E essa princesa falou, olha, eu vou cuidar dele, eu te pago. Leva para essa mulher e dá de mamar para ele. Providência de Deus. Voltou para a própria mãe. Se ela está dando o filho aqui para o Senhor, ela não vai perder esse filho. Porque a Bíblia fala que ela vai ficar subindo de ano em ano para levar o quê? Levar uma roupa que ela preparava. Mas sabe uma coisa interessante? Nós nunca podemos entender que quando a gente der uma coisa para o Senhor, nós vamos perder. Nós também vamos ter aquilo. É assim que a gente tem que pensar. O nosso tempo que a gente dá para o Senhor, volta para nós. O conhecimento que Deus nos dá, e quando nós repassamos para outras pessoas, nós vamos aumentando a capacidade de nunca mais esquecer aquele conhecimento. Sempre vai voltar para nós. Ela sobe com essa criança, com 3 anos de idade, segundo Crônicas, capítulo 31, 16. Ela levou a Siló, entregou ela aos cuidados do sumo sacerdote Eli, a qual nunca dantes vira tanto fervor e tanta devoção. Imagina o rosto dessa mulher. Eu fico lembrando do rosto dessa mulher aqui e fico tentando imaginar as mulheres estéreis da Bíblia. Mas eu fico imaginando uma estéril em especial no Novo Testamento, João Batista. Um homem que Jesus depois fala, eu nunca vi um homem como João Batista, porque ele é o maior, mas ele se apresenta como o menor. E ele é o que prepara o caminho do Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante a providência de Deus, usando essa mulher, que antes fora triste, fora uma mulher que chorava muito, agora ela concebeu um filho que vai ser o homem que vai trazer um rei chamado Davi. É claro que primeiro veio Saul, mas depois vem Davi. E olha que tem toda uma história por trás. Tem toda uma ligação que Deus quer fazer do Velho Testamento. E usa essa mulher como personagem. Eu acredito que cada um de nós cristãos, trabalhem. O Senhor tem um plano na sua vida e pode ter certeza. Parece que às vezes a gente trabalha e não vê resultado. É porque o resultado não é dessa forma. O resultado e o tempo são tempos diferentes. É tempo de Deus. Enquanto ainda criança, Samuel ministrava no templo, diante de Deus, sobre as instruções do sumo sacerdote Eli. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Está sendo preparado dentro do templo do Senhor, diante de Deus, por um sacerdote. Eu fico imaginando aqui como esse homem se dedicou a esse menino, porque ele tinha 2 filhos que só faziam as coisas erradas, tinham muitas reclamações por parte desses 2 filhos dele, e agora ele tem esse jovenzinho, o Samuel. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, e eu queria ler um outro trecho aqui ainda. Olha o versículo 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido. Eu vou ler de novo o 22, tá, meus irmãos? Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade. Fique até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamasse. Eu acho bonito o jeito que ele trata ela. Ela é uma mulher, ela está no papel dela aqui, de mãe, muito respeitosa, usada por Deus, mas o jeito como esse homem trata ela, o Eucana. Então a gente vê que a característica dos pais são de pais que entendem sobre o Senhor, que conhecem o Senhor.
Como nós falamos em algumas aulas anteriores, antigamente não tinha Bíblia como tem hoje, assim em papel, versões. Nós temos hoje a Bíblia em Smart, nós temos nos nossos computadores. Está muito fácil hoje. Antigamente, para eles marcarem e ficarem registradas essas coisas que Deus fez com seus antepassados, eles repetiam isso constantemente aos filhos. E repetiam. E às vezes quando a gente fala, vamos ler a Bíblia, parece que é um enfado ler a Bíblia, parece que é cansativo, parece que é uma penitência. Sabe, meus irmãos, eu fico triste às vezes quando parece que o trabalho do Senhor é uma coisa pesada, é uma coisa difícil de ser feita, é uma carga, sabe? Eu fico triste às vezes quando eu escuto essas frases, sabe? Nossa, mas é uma carga servir ao Senhor. Não é uma carga, tem que ser um prazer. As coisas se tornam pesadas dependendo da força que você emprega. Se você empregar bastante força, nada é pesado. Quanto mais nós estivermos buscando a palavra do Senhor, mais leve vai ficar a palavra do Senhor. Essa crise, esse momento que nós estamos afastados como irmãos, ele não vai fazer com que os verdadeiros adoradores desistam. Ele vai fortalecer os verdadeiros adoradores. Agora, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Olha o versículo 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino Eli. E disse ela, meu senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Ela não faz isso por questão para desrespeitar o Eli, mas ela quer lembrar. Foi um dia marcante na vida dela. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala, o dia mais marcante da minha vida foi o meu batismo. Eu não estou aqui para dizer que essa frase não é boa, mas o dia mais marcante não tem que ser o nosso batismo só. Tem que ser a aula que nós tivemos, tem que ser um culto, tem que ser todos os momentos que a gente se encontra para fazer as coisas do Senhor, nós temos que deixar aquilo marcado em nossas mentes. Anotem, usem caneta, papel, anota a sua Bíblia. Eu amo essa Bíblia de irmãos que é toda marcada, porque é dele, é sua Bíblia. Sabe, não faltem nos trabalhos que vai fazer você conhecer melhor o seu Deus, o dono dos céus. Alguém que um dia vai ficar com você a vida eterna, o seu Salvador, o seu Criador. Não façam isso, sabe? Vamos pensar dessa forma aqui. Ela fala de um jeito muito bonito. Lembra de mim? Eu sou aquela mulher de 3 anos atrás. Aquela mulher que estava aqui orando. E olha só o versículo 24 ainda fala aqui. E o menino, versículo 25. Imolaram o novilho e trouxeram a Eli. E ela diz, Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Devolvido ao Senhor. O que Deus tem feito para você? Devolve para Deus. Sabe, irmão, chegou a hora de nós nos submetermos de verdade à palavra de Deus. Segundo Timóteo, nós vamos ler essa leitura depois lá na íntegra, fala que a palavra vai ter que nos corrigir. E não é corrigir a gente ficar com a cara feia ou com o coração duro. É corrigir e ficar alegre. Porque quem é corrigido é porque é para ser melhorado. É assim que Deus pensa. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ela leva ele, entrega as mãos dele, do sacerdote, e a Bíblia fala que à medida que o menino crescia, fazia-se agradável para com Deus, como também para os homens. Capítulo 2, versículo 26. Vamos só avançar um pouquinho, só para a gente ver esse comentário aqui. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Lembra de uma criança também que era notável no Novo Testamento? Jesus Cristo, com 12 anos pregando para aqueles líderes judaicos, pregando para aqueles homens dentro do templo.
Aí uma coisa interessante, é uma mulher de oração, né? Ore com seus irmãos, ore com seus familiares, ore com seus amigos, ore para as pessoas. Estamos vivendo num momento aí que o país está uma bagunça que só, mas é o momento de orar, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar por os nossos governantes, porque Deus está no controle. Deus permite que essas coisas estejam acontecendo, mas Deus nunca deixou de estar no controle. O momento agora é da Igreja do Senhor orar. Olha só, apesar de ser um cântico aqui, o subtítulo chama de cântico, mas é aquela ideia de orar também. É aquele cântico é aquela ideia de juntar as duas coisas, a forma de adoração a Deus aqui. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Marquem isso, meus irmãos. Se a Bíblia é sua, marque com marca-texto, com lápis, com caneta. O meu coração se regozijou no Senhor. Eu estou feliz no Senhor. O meu coração está feliz no Senhor. E a minha força está exaltada no Senhor. É isso que nós temos que pensar. Eu lembro de Davi aqui. Quando Davi foi lutar com aquele gigante... Mas antes vamos ver uma coisa aqui bem interessante da gente comentar sobre essa forma de no Senhor. Lembra quando Jesus Cristo mandou ensinar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10, eu estou usando aqui a anotação que eu fiz aqui da King James. Venha o teu reino. Agora, eu acho interessante que a oração ele começa: Pai nosso que estais no céu. É isso que ela faz. Ela começa a oração aqui exaltando a pessoa do Senhor e mostrando que o que aconteceu aqui foi vontade do Senhor. Por isso o coração dela estava bem no Senhor. E por isso que ela fala: minha força está no Senhor. A oração dela começa com exaltação, mostrando quem é Deus e quem é ela. E o meio desses dois, Deus e a pessoa que ora, a causa sendo feita. Interessante, né? Às vezes a gente não pensa dessa forma. Quem é Deus? É o meu Criador, é o meu Deus que está no céu. E quem sou eu? Eu sou o Wilson. Então eu tenho que pedir, e esse pedido aqui, deixa para Ele. Porque foi o que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 6, 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, eu queria avançar um pouquinho mais, olha só, o versículo 1 ainda, né? O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos em balança. Eu acho interessante que pensar que é um pedido dela para o Senhor, né? Talvez uma advertência para nós aqui. Tomar cuidado com o que a gente fala. Mas agora, olha o versículo 4 aqui, eu quero fazer um comentário que eu amei aqui quando eu comecei a estudar a vida desse outro personagem para ligar com essa leitura aqui de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingiram de força. Lembra de Davi? O gigante fala que ele é franzino e pequeno, né? Fala até que ele é ruivo, né? Ele devia ser um jovem bonitinho, mas franzino, magrelinho, né? E pequenininho. Só a malha que cobria o corpo daquele gigante e a ponta da lança dele pesava 63 quilos, talvez seja mais do que o peso de Davi, ou que se fosse o peso de Davi. Mas isso só a malha de bronze que cobria aquele gigante, mais a ponta da lança dele. E Davi venceu aquele gigante com o quê? Com uma pedra, com apenas uma pedra. 1 Samuel, capítulo 17, eu faço gosto que a gente vá até lá, porque é uma leitura maravilhosa. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Olha que interessante, gente. Lembra lá que ela fala? O arco dos fortes é quebrado. Não existe força, não existe poderio bélico, não existe exército, não existe tamanho se comparado ao Senhor.
Quando você está com o Senhor, pode vir o mais forte exército. Você é do Senhor. Olha só o versículo 49 do capítulo 17. A Bíblia nos diz assim, ó. Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. A Bíblia fala que esse homem tinha espada, porque Davi fala mais aqui, você tem escudo, você tem espada, ele tinha aquela lança, que a própria Bíblia fala que ele tinha uma lança, que só a ponta pesava 6 quilos, parecia uma ponta de tecelão. E Davi tinha uma pedra, mas não era uma pedra comum. Era uma pedra atirada por alguém que estava com o Senhor. O segredo não é a arma que Davi tem aqui, mas o segredo é o Senhor. E olha o versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 2. Vamos voltar lá para a nossa leitura base. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Interessante, né? Ela era uma mulher estéril, e agora ela é uma mulher aqui cantando, jubilosa, cheia de alegria, uma mulher falando do Senhor. Versículo 6, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Meus irmãos, do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Nós não somos nada. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, nós não podemos contar os cabelos, nós não podemos fazer nada, nós não podemos saber o que vai acontecer a um palmo. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. Por que às vezes nós ficamos brincando com Deus, achando que somos alguma coisa? Aproveitem o Senhor ao máximo. Olha o versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? Lembra das pessoas pobres na Bíblia? Jesus veio de uma família pobre. Lázaro veio de uma família pobre. E eles se tornaram o quê? Gideão veio de uma família pobre. Lembra que Gideão fala? Eu sou apenas um cuidador de campo, eu sou um homem qualquer, um caipira. Não, ele se tornou um dos libertadores. Jesus veio de uma família pobre. Não precisava de dinheiro. Lázaro era de uma família pobre. E o que acontece? Jesus tinha uma amizade tão íntima com ele. Aí, finalizando aqui a oração dela, olha só que interessante, eu vou ler o 8. Levanta o pobre do pó e desce ao monturo, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Davi não era um homem rico, se tornou um dos reis, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Lembra no Novo Testamento, da igreja primitiva? O Senhor sempre livrando o povo, sempre ajudando o povo. Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu sei. Olha o que Jeremias fala no capítulo 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, vamos deixar as nossas vidas na mão do Senhor. Deixa o Senhor guardar os pés dos seus santos. Deixa o Senhor guardar a gente. E ele fala, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Lembra de Jesus Cristo? Versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Deus tem falado com a gente hoje. Do mesmo jeito que Deus falou com essa mulher. Essa igreja de Siló? Do mesmo jeito que o Senhor vai falar com Samuel, ele também fala com a gente. Quando Deus chamou o jovem adolescente ainda Samuel, o povo de Israel ainda estava passando por essa crise, essa crise espiritual. E eles não tinham muita saída, eles estavam sem rumo.
Ele era um sacerdote em todo o território de Israel. E ele tinha, pela ordem dos sacerdotes, ele tinha sido escolhido para ser sacerdote. Mas ele estava falhando com o compromisso sagrado dele. Ele estava sendo um homem fraco. Ele ainda governava o povo. Além de ele ser um juiz, ele ainda é um sacerdote, né? Mas ele não tem autoridade com os filhos dele. Os filhos dele estavam transgredindo constantemente os princípios do Senhor por causa da fraqueza desse homem. E Samuel ali crescendo, ó. Samuel sendo preparado pelo Senhor, né? Deus o havia advertido por causa da impiedade dos dois filhos, mas ele, de uma certa forma, fazia vistas grossas. Nós temos que começar a ver isso dentro da igreja também. Nós temos que começar a ajudar a igreja a crescer. Nós não podemos ver as coisas erradas e ficar com medo. Ah, mas não vai mudar. Ah, mas é sempre assim. Que nós possamos ser conhecidos como aqueles que estão brigando, mas usando a Bíblia. A diferença é não brigar com os seus argumentos, mas é usar a Bíblia, né? Só que está chegando ao fim esse sacerdócio aqui. Esse sacerdócio aqui está chegando ao fim, né? Ele vai morrer. Esses dois filhos dele aqui não vão ficar porque não são aprovados por Deus, né? E vai entrar agora um homem poderoso chamado Samuel. Um homem escolhido por Deus. Em meio a essa degradação espiritual, Deus chamou o menino Samuel para o ofício de profeta. Capítulo 3, versículo 3, eu queria só avançar um pouquinho mais aí, meus irmãos. Olha só o 3:3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Lembra do significado do nome de Samuel? Alguém que escuta Deus, alguém que ouve Deus, alguém que ouve o que Deus quer. Então, quando Deus fala, Samuel, Samuel, eis-me aqui. Ou seja, vai começar. Certa noite, quando ele dormia, é aí que Deus aparece e chama ele. Mas eu queria avançar um pouquinho mais aqui, vou deixar esse comentário para a aula que vem, e queria fazer 4 aplicações aqui, como Deus fala conosco hoje. Porque Deus falou com ele voz a voz ali, né? Eu vou comentar esse pedacinho depois aqui dele conversando com Deus na aula que vem, que vai ser o segundo ponto desse personagem tão importante. Mas olha que interessante. Quando Deus chama ele aqui, ele fala, eis-me aqui. E você? E eu? Como nós estamos escutando Deus falando com a gente hoje? Aliás, nós estamos escutando Deus falando? Porque as pessoas às vezes falam, Wilson, mas eu não acredito que Deus nos fala no ouvido. Olha, voz a voz, que nem está falando com Samuel aqui, não. Mas no coração ele fala. Ele te dá discernimento para isso. Deus, ele nos dá a capacidade de escutar o que ele quer através das palavras. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ao quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hoje Deus nos fala através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Ele fala, nos falou pelo Filho. Outra forma que Deus fala com a gente hoje, pela palavra. Abra suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Penso eu que teria que ser 2 versículos que a gente deveria estar gravado dentro da nossa mente, assim como versículos importantíssimos para ser orientado depois por aulas e pela palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Hoje Deus fala com a gente através da palavra. Vocês querem escutar Deus? Leia a Bíblia. Agora entenda uma coisa. Antes de você almejar em ser perfeito e perfeitamente habilitado, Paulo falou para Timóteo assim, ó, que a palavra de Deus, ó, é inspirada por Deus e útil para ensino. Estude a palavra de Deus. Participe dos estudos. A palavra de Deus também é útil para a repreensão. Ser repreendido não é ruim, é bom, porque a gente só chama a atenção de quem a gente ama. Lembra aqui que Tiago fala que quando alguém é repreendido, tem que aceitar, porque um pai repreende porque ama, né? Correção. A palavra de Deus é para correção. Nós não estamos acima de tudo e de todos. O único que está acima de tudo e todos é o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus. Ser corrigido depois de ter dado uma aula, mas você não pode me corrigir porque eu sou professor. Não! A palavra de Deus é para te corrigir, a todos nós. E ele fala, para a educação na justiça. Marquem isso, irmãos. Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Aí sim vem o vírgula aí, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus também vem como consolação, como consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Como é que eu vou saber alguma coisa se eu não estudo a palavra de Deus? Como é que eu vou saber alguma coisa se eu não leio a palavra de Deus? Como é que eu vou dar aula para alguém se eu não estudo com alguém? Sabe, irmãos, bons presbíteros foram bons evangelistas, foram bons membros dentro da igreja, foram bons alunos. Não pule esse estágio. Se você não consegue estudar a palavra de Deus, não assuma compromissos. Porque a palavra de Deus, primeiro você tem que tomar ela, aprender ela para depois falar. Né? Lembra que o Consolador, o Espírito Santo, não vai fazer você lembrar do que você não conhece. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E para finalizar aqui, Colossenses 3,16, que eu amo esse versículo também, ele tem aqui a ideia de morada. Habite, que vem de uma ideia, fazer morada. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aqui ele está falando para o grupo agora. A igreja não vai crescer se nós estivermos separados. Esse momento agora de isolamento é uma situação. Mas e quando nós voltarmos de novo a poder participar de todos os eventos? Graças a Deus, estamos até podendo congregar, né? A gente entendeu alguns pontos. Agora, olha que interessante. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui ele está falando do grupo. Então, meus irmãos, hoje nós só vamos crescer se nós escutarmos a voz de Deus. Aquela mulher, ela falou com Deus. Deus escutou a voz dela. E depois ela escutou a voz de Deus. Eu acho bonito isso, né? As pessoas às vezes falam de Deus como alguém que castiga, mata, pune no Velho Testamento. Eu não vejo Deus assim no Velho Testamento. Eu vejo um Deus como no Novo Testamento, na pessoa de Cristo Jesus. Uma mulher simples falando e ele escutando e atendendo. Assim como Deus nos escuta, por que a gente também não escuta Deus? Vamos escutar a palavra de Deus. Vamos ouvir mais o Senhor. Vamos estudar mais a palavra de Deus. O meu sonho, do fundo do meu coração, é para que este momento nos ensine a, quando acabar essa doença aí, ou ela ficar bem controlada ou fraca, o efeito, que a gente possa de verdade fazer o máximo aí fora pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos, eu não tenho mais nada para comentar. Então, semana que vem, eu vou trazer aqui uma introdução sobre... ele ainda é pequeno, a mocidade dele, e depois nós vamos estudar ele conduzindo Israel e escolhendo os homens que vão
ficar à frente de Israel. Lembra que o primeiro que ele escolhe lá não é uma vontade dele, tá? É uma vontade do povo, que foi o Saul. Mas depois, com muita alegria, é um dos trechos também mais, é uma pérola do Velho Testamento. Quando ele vai até os filhos, até o pai de Davi, e ele unge Davi. Ele escolhe Davi. Ele não, né? O Senhor. Ele só foi lá ungir. Mas imagina a satisfação dele. Ele podia morrer ali agora, ele já tinha visto o rei escolhido por Deus sendo ungido. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Entenda mais uma vez, estudar online é passar do texto, mas amem esse livro chamado Bíblia. Amem a continuação dessa história, é magnífica. Lembra que aqui atrás estão os teus antepassados. A gente olha às vezes de uma forma muito fútil. Não, aqui atrás estão os teus antepassados. Os primeiros parentes seus, por uma ordem cronológica muito antiga, mas eles estão aqui. Vamos pensar dessa forma. Assim, quando você pensar na igreja primitiva, como seus irmãos da igreja primitiva, olhem para a palavra de Deus, olhem para o povo de Deus com mais intimidade, com mais proximidade. Pensa que você vai estar dentro desse livro aqui. Você está fazendo parte, perdão. Você está continuando o trabalho da igreja. Você, cristão, você não é um qualquer, você não é um largado no mundo. Você está entrando na história do Senhor agora. E um dia lá nos céus você vai ver que você foi escrito, sim, na história da palavra de Deus, a história de Deus. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu só ver os irmãos que estão presentes aqui para a gente pedir para um irmão fazer a oração. Ronaldo, você pode orar para a gente, Ronaldo? Sim, eu sei, desculpa. Você pode orar para a gente, Ronaldo? Podemos sim. Ronaldo, eu não queria estender muito não, mas eu queria fazer um pedido aí que inclusive você conhece o irmão, né? Lembra do Reginaldo lá de Cotia? A mãe dele veio a falecer, né? Com certeza você já está sabendo, porque você está lá no grupo da igreja de lá, né? Então, lembra do Reginaldo aí? Tem não muito tempo ele perdeu o pai, né? Mas a minha alegria nesse pedido aqui é que o pai era um bom servo do Senhor e a mãe chegou a se converter. Então, deu tempo da mãe dele se converter. Então, ele falou assim que ele fica muito feliz com isso. Então, lembra do nosso irmão Reginaldo, ele está passando por um momento de tristeza, né? Mas tem esse lado feliz, né? Morreu bem velhinha e morreu convertida ao Senhor. Uhum. Que Deus abençoe. Então vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e misericórdia, mais uma vez, Pai, estamos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudar a palavra do Senhor, crescer o nosso entendimento, Pai, e estimular a nossa obediência. Pedimos, Pai, para que essas oportunidades que temos tido agora, né, durante esse período, possam continuar, Senhor Deus, e aumentar cada vez mais. Pedimos para que o Senhor continue nos guardando, Pai, a cada dia, pelo ar que respiramos, Pai, que se tornado tão importante nos hospitais e que o Senhor nos dá pela sua graça. Pedimos também, Pai, em especial agora, para que o Senhor conforte o nosso irmão Reginaldo, mas agradecemos, Pai, por o Senhor ter permitido que a mãe dele tivesse a oportunidade de conhecer o Senhor e se converter. Pedimos para que o Senhor nos guarde e nos proteja, Pai, para que no dia da nossa morte todas as pessoas sejam felizes, porque estarão sabendo que um dia nos encontraremos de novo no céu. Pedimos que o Senhor continue nos guardando nessa noite, durante o restante dessa semana que finaliza amanhã, e também, Pai, com cada um que de alguma forma estará relembrando também o sacrifício do vosso Filho na cruz do domingo. Sabemos que temos sido muitas vezes impedidos de estarmos todos juntos, Senhor Deus, mas sabemos que o Senhor está conosco e tem nos protegido e nos guardado. Pedimos de uma forma geral, Pai, para que o Senhor esteja com aquelas pessoas que estão doentes aqui em outros países, pessoas que também são nossos irmãos, Pai, os nossos irmãos desses locais e aqueles também que não são. Pedimos para que o Senhor continue, Pai, com a vossa misericórdia, permitindo que essas pessoas reflitam
no caminho do Senhor e tenham, Pai, mesmo face à morte, tenham a esperança da vida eterna. Lembramos mais uma vez, Pai, que todos aqueles nossos irmãos que um dia fizeram um voto, Pai, confessaram o Senhor e hoje estão afastados do Senhor e também de nós, Pai, para que eles reflitam nesse momento. Pedimos também misericórdia por eles, Pai, para que a sua graça chegue até eles e que eles possam voltar ao convívio com o Senhor e, quando possível, também conosco. No nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós agradecemos por tudo. Amém.